narrativas em primeira ou terceira pessoa, Graciliano busca sempre descobrir e revelar o que há por trás da superficialidade da aparência, levando em consideração o contexto sociopolítico de seus personagens. Voltamos agora com o professor Fabiano Mendes e o seu encontro com Graciliano Ramos. Voltemos a 1915. Graciliano viaja para Maceió em 1908 e vai estudar em Maceió. Lá ele tem contato com um sujeito chamado Barão de Macaúbas. Se eu não me engano, é esse o nome. E o Barão de Macaúbas é um personagem de um livro didático para ensinar as crianças a ler. Graciliano odiava o Barão de Macaúbas, porque falava num linguajar rebuscado, e isso era para ele algo que mataria o poder de criatividade das crianças, né? E ele já era um pré-adolescente. Então ele aprendeu a odiar esse tipo de linguagem rebuscada. Tanto é que mais tarde ele vai encontrar em alguns autores brasileiros, como por exemplo José de Alencar, um dos alvos para sua ira em relação ao excesso de adjetivos, à linguagem rebuscada. Ele costumava dizer que José de Alencar tinha uma linguagem fofa, porosa, como esponja, que ficava pesada a partir do sugar de tanto adjetivo, de tanta classificação, de tanta... Acredito que muitos de vocês vão concordar com isso, né? Afinal, a Iracema carrega milhares de adjetivos nas costas, né? E Graciliano, ao se formar, vai para o Rio de Janeiro trabalhar como foca. Para quem não sabe o que é foca, foca é revisor de jornal, né? Aquele sujeito que entende muito de gramática, aquele sujeito que vai azeitar o texto do jornalista, né? Ou, pelo menos, tentar minimizar qualquer erro de adição. Ele vai trabalhar como foca em alguns jornais e vai começar a ter os primeiros espaços como cronista, isso em 1915. E já como cronista, ele vai começar a fazer determinadas críticas sobre o comportamento do brasileiro. E muito, como eu já falei a vocês, tudo da obra de Graciliano dá para a gente tirar daquele autorretrato que eu li. Então ele vai criticar o carnaval, detesta o carnaval, detesta a maneira como o funcionário público se comporta. E ele vai fazendo críticas pontuais a isso. E vai fazendo críticas à própria literatura, à própria vaidade do literato, né? Ele volta, no final de 1915, ele volta para Palmeira dos Índios, volta para o interior de Alagoas, porque no único dia ele perde 3 irmãos, um sobrinho, uma irmã está doente e a mãe também está doente. Um surto de peste bubônica que ocorre em 1915. 1915, seca, né? Que é um período muito propício para acontecer epidemias. E volta e fica. Fica e casa-se. E tem 3 ou 4 filhos e fica viúvo. Em 1925, Graciliano está viúvo, com 3 ou 4 filhos e sendo o equivalente a coordenador pedagógico, vamos dizer assim, de um colégio de Palmeira dos Índios. Incentivado por alguns ex-alunos e amigos, ele vai se candidatar a prefeito. E aí é eleito prefeito em 1928. E como prefeito, Graciliano vai ser, aí sim, vai começar a ser um escritor, como prefeito. Ele vai escrevendo, ele começa a escrever
Caetés, o primeiro romance, em 1925. E em 1928 ele escreve os famosos relatórios. Para quem não conhece mais a fundo a obra de Graciliano, os relatórios como prefeito são relatórios como prefeito. Pensem num prefeito que faz, para nós que somos historiadores, né, Ludeci, seria o equivalente às falas dos presidentes de província ou os relatórios, os anuais. Anuário do Estado do Rio Grande do Norte. Pois bem, ele fazia o balanço anual da administração e mandava para o prefeito, para o governador, o então governador Álvaro Paes. Pois bem, gente, esses relatórios caíram na imprensa, de algum modo, porque eram relatórios escritos como se não fosse um relatório técnico. Era um relatório como se fosse um romance de Eça de Queiroz, descrevendo ali os pormenores daquela vidinha, né? Vidinhazinha na cidade do interior. Só que ele tinha também de dizer, eu como prefeito eu fiz isso, eu como prefeito comprei isso, comprei por tanto. Aí tem as contas, tantos contos de réis, aí tem, diminui, sai o saldo e tal, mostra o caixa, mostra como... Eu vou ler algumas passagens aqui e vocês vão entender por que esses relatórios causou tanto frisson. E até no Rio de Janeiro, nos jornais do Rio de Janeiro, foi comentado e caiu no ouvido de um cara chamado Augusto Frederico Schmidt. E o Schmidt diz assim, uma pessoa que escreve um relatório desse tem um livro na gaveta. E tinha, que era Caetés, que estava terminado. Então vamos ler algumas passagens aqui do relatório. Instituíram-se escolas em 3 aldeias, Serra da Mandioca, Anum e Canafístula. O Conselho mandou subvencionar uma sociedade que é fundada por operários, sociedade que se dedicava à educação de adultos. Presumo que esses estabelecimentos são de eficiência contestável. As aspirantes a professoras revelam, com admirável unanimidade, uma lastimosa ignorância. Escolhidas algumas delas, as escolas entraram a funcionar regularmente, como as outras. Não creio que os alunos aprendem ali grande coisa. Obterão, contudo, a habilidade precisa para ler jornais e almanaques, discutir política e decorar sonetos, passatempos acessíveis a quase todos os roceiros. Olha o grau de ironia. Em relação às leis do município, ele vai dizer: em janeiro do ano passado, não achei nada no município que se parecesse com lei. Fora as que havia na tradição oral. Vai lá para a Idade Média. Anacrônicas do tempo das candeias de azeite. Contestava a existência de um código municipal, coisa inatingível e obscura. Procurei, rebusquei, esquadrinhei, estive quase a recorrer ao espiritismo, convenci-me de que o código era uma espécie de lobisomem. Afinal, em fevereiro, o secretário descobriu, entre papéis do Império. Era um delgado volume impresso em 1865, encardido e dilacerado de folhas soltas com a aparência de primeiro livro de leitura de Abílio Borges. Um furo. Encontrei no folheto algumas leis, aliás, bem redigidas e muito sebo. Aí ele vai continuando, vai falando do que fez, as obras urbanas, havia um problema de enchentes na cidade, ele fez um rio, um córrego artificial, e essa é a minha passagem favorita. Iniciarei, se houver recursos, trabalhos urbanos. Há pouco tempo, com a iluminação que temos, pérfida, dissimulavam-se nas ruas sérias ameaças à integridade das canelas imprudentes que por ali transitassem em noites de escuro. Já uma rapariga aqui morreu afogada no enxurro, né? Levou.
Uma senhora e uma criança, arrastadas por um dos rios que se formam no centro da cidade, andaram rolando de cachoeira em cachoeira e danificaram na viagem braços, pernas, costelas e outros órgãos apreciáveis. Então, assim, esses relatórios caíram na graça, foram publicados excertos deles em jornais e revistas, e houve críticos que disseram assim, é a melhor coisa que apareceu na literatura brasileira depois de Machado de Assis. E Graciliano lá, no interiorzinho, prefeito, de vez em quando sofrendo uma ameaça de tiro, de vez em quando brigando com um coronel. Tem um caso que é muito interessante. Ele mandou recolher todos os porcos da cidade. Havia porcos, faziam das ruas chiqueiro. Mandou recolher todos os porcos da cidade e recolheram, os funcionários recolheram, e ele andando na rua viu alguns. Chegou para o funcionário que ele havia mandado fazer a tarefa e disse, você recolheu todos os porcos, eu vi, diminuíram bastante, mas aqueles lá, não, seu Graciliano, aqueles ali são do seu pai. Ele foi e disse, prenda, recolha, confisque. Prefeito não tem pai. Não é à toa, gente, que em épocas de eleição, vez por outra, aparecem um ou outro historiador a falar do prefeito Graciliano como um exemplo de seriedade, né? E como a maioria dos que são sérios em termos de política, Graciliano acaba renunciando, né? Acaba não querendo mais fazer o jogo que às vezes é obrigado a fazer.